A paz do Senhor, povo de Deus, trazendo mais uma parte desta reflexão sobre os meios que Deus providencia para livrar o seu povo. No livro de Números, o capítulo de número 21, versículos do 4 ao 9, vai trazer a narração para nós sobre o pecado do povo contra Deus e o castigo que Deus autorizou sobre eles, das serpentes ardentes e o meio pelo qual Deus usou para dar livramento e cessar aquelas mortes no meio de Israel. Vamos ler o que está no capítulo 21, versículo 4 diante, que diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Glórias a Deus. Três partes nós vamos encontrar aqui, ou pelo menos 3 pontos importantes vamos encontrar aqui nesta passagem bíblica, pequena, mas muito pedagógica para as nossas vidas. Primeiro, a fadiga do povo. A fadiga do povo de trilhar os caminhos que Deus havia preparado para eles. Percebam que no versículo de número 4, eles saem do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Se angustiaram de estarem trilhando o caminho que Deus havia traçado para eles. E por se angustiarem, o povo se revoltou contra Deus e contra Moisés, ao ponto de falarem contra eles e sentirem falta do Egito. Segundo eles, naquele deserto não tinha comida para eles. E a única comida que havia ali era o maná que Deus mandava do céu, e para eles aquele maná já estava fastioso. Eles já estavam fastiosos daquele pão que eles chamam de vil. A providência de Deus para eles agora era como uma coisa vil. Então, diante dessa situação do povo, de se angustiar, de reclamar contra Deus e contra Moisés, e rejeitar a providência do pão de Deus, e desejar voltar para o Egito, e reclamar pela falta de pão e água ali no deserto, Deus se ira contra este povo, e Deus autoriza serpentes ardentes que mordam o povo. E
o relato bíblico diz, e morreu muito povo de Israel. Versículo de número 6 do capítulo 21 de Números. As serpentes chegaram e começaram a morder o povo, e muitos deste povo de Israel morreu. E morreu por quê? Morreu porque pecaram contra Deus, reclamaram de Deus, blasfemaram contra Deus, questionaram a liderança que Deus tinha colocado, que era Moisés, reclamaram da providência de Deus, que era o maná que Deus mandava, reclamaram da direção que Deus estava dando a eles naquele deserto para trilharem e provocaram a ira de Deus. Quando o homem peca, quando o homem erra diante de Deus, a solução e a saída não é reclamar da situação que está vivendo, mas sim se arrepender do seu pecado. O profeta Isaías diz, deixe o homem ímpio o seu caminho e o pecador se arrependa. Capítulo de número 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse é o caminho que devemos tomar quando pecamos contra Deus. Deus autoriza agora as serpentes ardentes para morder o povo, e o povo vai morrer por causa do pecado. Não diferente nesses dias que estamos vivendo, de uma humanidade totalmente divorciada de Deus e das coisas de Deus. Nunca se viu uma geração tão distanciada das coisas espirituais, que reclamam de tudo e de todos e pecam contra Deus liberalmente. E provocam a ira de Deus. E Deus permite, aqui entre aspas, as serpentes ardentes para matar o povo. Estamos vivendo aí um período de pandemia, e quantas pessoas já têm morrido por causa do coronavírus, Covid-19. Um caminho de se escapar, de se livrar disto, é clamar a Deus, é se humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus. Versículo 7 vai dizer que aquele mesmo povo que reclamou, que se angustiou, que questionou a liderança de Moisés, que questionou o governo de Deus, eles agora chegam e dizem assim, pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Este é o caminho que a humanidade precisa percorrer para encontrar o favor do Senhor e a sua misericórdia. Orar arrependido diante de Deus. A Bíblia ela diz que aqueles que confessam e deixam os seus pecados alcançam misericórdia, mas os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Aleluia. A mensagem do profeta João Batista dizia, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus começou a sua mensagem evangelística pregando as mesmas palavras de João Batista, dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus.
o arrependimento do homem, o fará triunfar diante de qualquer dificuldade que surja na terra. O se arrepender e o se converter ao Senhor Deus. Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. Deus é quem governa. Deus é quem ordena. Deus é quem tem o controle. E Ele sempre dará um meio de livramento para o seu povo que se arrepende, para o seu povo que o busca. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. O povo aqui havia pecado. O povo aqui havia reclamado, se angustiado, questionado, murmurado. Mas quando eles entenderam que tinham pecado contra Deus, eles se arrependeram e pediram a Moisés que orassem por eles ao Senhor. E quando Moisés ora a Deus, Deus diz a Moisés que prepare uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, e será que viverá todo homem mordido que olhar para ela. Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de metal, coloque em uma haste e coloque a um local visível de todo o Israel, de todo aquele acampamento. E Deus vai dizer no versículo 9 que todo aquele que for mordido pela serpente ou por uma serpente, e algum deles, ou alguém, ou qualquer um deles, que olhasse para a serpente de metal, ficaria vivo, ficava vivo. Aleluia. Deus deu o meio de livramento para Israel. Todos aqueles que eram mordidos pelas serpentes ardentes, olhando para a serpente que Moisés colocou na haste, era sarado e viveria. Teria a vida conservada. Deixa eu observar duas coisas aqui para encerrar esta reflexão. Primeiro, perceba que Deus não tirou as serpentes do meio deles. As serpentes continuaram ali. As serpentes continuaram mordendo os homens, mordendo as pessoas. O que foi que Deus fez? Deus preparou um meio pelo qual a vida deles fosse conservada e não fossem ceifadas pela mordida daquelas serpentes. E que meio foi este? Uma serpente em uma haste no meio do acampamento de Israel, à vista de todos eles. Eu quero crer que Deus vai dar um escape à humanidade. Se Deus vai usar alguns médicos, alguns cientistas, alguns pesquisadores para providenciar um remédio contra este vírus, contra esta situação de enfermidades que está aí assolando o mundo e ceifando a vida de tantos, eu não sei. Se Deus vai providenciar uma vacina, também não sei. Se Deus vai determinar que esta pandemia cesse, também não sei, não me foi dito nada sobre isto. Eu não posso ir além daquilo que Deus permite a gente falar. Só sei de uma coisa: se no tempo de Noé, Deus ordenou Noé fazer uma arca para escapar com a sua família, entrando naquela arca enquanto ele mandava as águas do dilúvio para destruir com todo ser vivente na terra. Se Deus ordenou a Ló sair do meio de Sodoma e Gomorra para um monte para escapar da destruição daquelas cidades, aqui Deus ordena a Moisés levantar uma serpente em uma haste para que todos que olhassem para aquela serpente ficassem vivos. Deus sempre dá um jeito.
Deus sempre tem um meio de fazer com que os homens sejam livres da condenação e da morte. Segundo, essa serpente, ela representa Cristo na cruz do Calvário. Cristo foi erguido, o escritor do Evangelho, que leva o seu nome, João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, diz que como aquela serpente foi levantada no deserto por Moisés, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. E Cristo foi levantado naquela cruz. E todo homem que peca contra Deus, olhando para Jesus, recebe o perdão dos seus pecados e não morrerá. Jesus disse que aquele que está nele, ainda que esteja morto, viverá. O profeta Isaías diz para nós, em uma palavra profética, Deus o usando, diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Jesus é o escape, Jesus é o meio pelo qual Deus providenciou para que nós tenhamos livramentos de mortes e morte eterna. Deus, ele quer nos dar a vida eterna. Deus quer garantir aos seus uma vida eterna com ele nos céus. Basta olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Para as coisas materiais, Deus tem a solução. Para as enfermidades físicas, Deus tem o seu meio de dar a solução. Quantas enfermidades a humanidade não já foi acometida? Quantos homens não já morreram por causa de enfermidades? Peste negra, gripe espanhola, AIDS, febre amarela, dengue e outras hepatite e outras enfermidades, câncer, que ceifam a vida dos homens. E Deus, com a sua misericórdia, dá sabedoria aos homens e eles providenciam um remédio, uma vacina, algo que prolongue a vida dos seres humanos e a matança e as mortes cessem. Aleluia. Não acredito eu que não será diferente com esta pandemia que aí está. Deus pode dar sabedoria aos homens para providenciar um remédio, uma vacina. Deus pode simplesmente dar uma palavra de ordem, como disse aquele centurião, quando apresentou o seu criado ao Senhor que estava enfermo e disse: basta uma palavra e o meu criado sarará. Deus pode dar uma palavra e esta pandemia cessar. Mas Deus também pode usar a medicina, a ciência, para providenciar a saída para esta pandemia. Glórias a Deus. Mas também eu quero te alertar que Deus está preocupado com a tua vida eterna, com a tua eternidade. E para isto ele providenciou Jesus, o seu Filho, que sofreu a morte de cruz, que foi levantado naquele madeiro, para que todos nós, seres humanos, pudéssemos olhar para ele e sermos salvos da morte eterna. Ele foi levantado em um monte chamado Caveira, que ficava fora da cidade de Jerusalém, e todos de dentro da cidade olhavam e via aquele monte. Hoje nós podemos olhar para este Jesus e ter a cura dos pecados, ter a cura do que nos condena à morte eterna. Jesus é o escape de Deus para as nossas vidas. Se para Noé foi uma arca, se para Ló foi um monte, se para Israel foi uma serpente levantada
em uma haste para o nosso tempo, para a humanidade em geral. A arca é Cristo, o monte é Cristo e a serpente levantada naquela haste representa Cristo. Cristo é a solução para a humanidade. Aceite-o como seu Salvador e receba vida eterna em Cristo Jesus. Deus sempre terá um meio preparado para dar livramento à humanidade. Retornaremos em breve com novos vídeos falando sobre este assunto, os meios que Deus prepara para livrar o seu povo, aqueles que buscam nele. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, Josinildo Gonçalves, tanto no YouTube como no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Deus continue nos abençoando. O meu desejo é que Deus sare a terra. O meu desejo é que Deus sare o Brasil. O meu desejo é que Deus escute os milhares e milhares de clamores que todos os seus servos estão fazendo nos quatro cantos da terra, pedindo a Ele: socorre-nos, ó Deus, socorre-nos e nos livra deste mal que atingiu a terra há mais de um ano. Deus, tenha misericórdia da humanidade, em nome de Jesus. Amém.